nós estaremos meditando na palavra do Senhor, Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, um texto que você conhece muito bem. E queridos, temos falado aqui que quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, Deus verdadeiramente fala ao nosso coração. Então quero desafiar o seu coração a prestar atenção em tudo que nós iremos falar. O tema da nossa mensagem é a decisão que muda o destino da sua família. E aqui os adolescentes já estão todos com as Bíblias abertas, tá bom? E lá no acampamento a gente combinou que ia ser rápido. Aqui vai demorar um pouquinho mais do que lá no acampamento, mas eu vou ser objetivo, tá bom? Esse é o meu compromisso. E o compromisso de vocês é que vocês não vão dormir, não vai sair para beber água, nem para ir ao banheiro, só no final, porque no final nós vamos orar. E tem que estar aqui no final acordado, tá bom? E a gente vai orar com as famílias também. Então abra aí a sua Bíblia, é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta. A nossa meditação nós vamos usar do versículo 14 até o versículo 25. Todavia, nesse momento eu farei a leitura somente do versículo 14 e 15, e depois nós iremos continuar nos próximos versículos. Você que nos acompanha através da nossa live, abra a sua Bíblia e fique com ela aberta, acompanhando toda a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos dobramos diante da Tua majestade nessa hora, Pai. Nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz. Por isso nós levantamos essa súplica, Pai, porque não há nenhuma esperança para nós, se o Senhor não abrir as janelas dos céus e derramar o Teu Espírito nesse lugar, e falar ao nosso coração, Pai. Então a nossa súplica é essa: fala conosco e mude em nós o que precisa ser mudado, em nome de Jesus, amém. Querido, na vida nós estamos constantemente tomando decisões. Hoje você tomou algumas decisões. Hoje você decidiu se viria à igreja ou não. Hoje você abriu o seu guarda-roupas e decidiu com qual roupa você viria à igreja. Você decidiu o horário que você ia tomar banho para chegar mais cedo ou para chegar em cima da hora. E agora você vai precisar tomar uma decisão também. E vocês também vão precisar tomar uma decisão. Vocês vão decidir se vocês vão ficar aqui de corpo e alma, prestando atenção em tudo que Deus irá nos falar através da sua palavra, ou se vocês vão ficar vagando por outros lugares enquanto eu estou aqui pregando. Você precisa decidir isso agora, e eu desafio você a ouvir a voz do Senhor. Veja, são exemplos simples que eu usei aqui, mas que revelam o quanto a nossa vida é marcada por escolhas. O tempo todo a gente toma decisões. Mas existem decisões que são muito mais sérias, decisões que são profundas, existem decisões que moldam o futuro, existem decisões que não afetam somente a nossa vida, mas afetam também a vida daqueles que caminham conosco. Existem decisões que nós tomamos que afetam a vida daqueles que estão ao nosso redor.
E de todas as decisões que nós podemos tomar, com toda certeza, a mais importante decisão é a decisão de servir ao Senhor juntamente com a nossa família, porque essa decisão muda não somente o nosso destino aqui na terra, mas essa decisão define também onde nós passaremos toda a eternidade. Por isso o nosso tema, a decisão que muda o destino da sua família. Querido, perceba que foi exatamente isso que Josué fez nesse texto. Você conhece a história de Josué, ele substituiu Moisés na liderança do povo de Israel, quando estava já chegando a hora de conquistar a terra prometida, e depois de vários anos, Josué liderando o povo, ele reuniu todo o povo, e ele confrontou o povo. A partir do versículo 1 aqui do capítulo 24, Josué diante do povo, ele começa a recordar todos os grandes feitos de Deus, desde quando Deus chamou Abraão até a entrada na terra prometida. Foi isso que Josué fez, ele começou a recordar os grandes feitos de Deus. Ele começou a falar com o povo, lembra? Deus chamou Abraão, depois Isaac, Jacó, depois José foi para o Egito, nós nos tornamos um povo escravo do Egito, mas Deus levantou Moisés e nos libertou, e ele foi narrando tudo, e tudo aquilo que aconteceu na peregrinação do deserto, o mar vermelho se abrindo, enfim, Josué foi citando todas as coisas. Você pode ler depois com calma, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 13. E querido, depois de citar tudo que Deus havia feito com o seu povo, depois de mostrar para o povo a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, no momento em que o povo estava com tudo fresco na memória, aí Josué colocou diante do povo uma escolha: quem vocês vão servir? Esse Deus que tem nos conduzido desde a antiguidade com seu braço forte, com a sua mão de poder, ou vocês vão servir aos deuses falsos das nações? Josué colocou diante do povo uma escolha clara que eles precisavam fazer. É aí que chega o versículo 14 e o versículo 15. Olha aí para a sua Bíblia mais uma vez. Depois de narrar toda a história, Josué disse: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Olha o que Josué está dizendo para o povo, depois de relatar tudo o que aconteceu, Josué está dizendo assim: e aí, qual vai ser a decisão de vocês? Quem que vocês vão servir? E aí ele toma uma decisão firme diante do povo: eu e a minha casa, a minha decisão é essa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido irmão, Josué sabia que essa decisão não era apenas uma decisão pessoal, mas essa decisão envolvia toda a sua família. Essa decisão teria impacto em toda a sua geração. E eu quero dizer para você, querido irmão, você que me ouve, que a decisão de servir ao Senhor juntamente com a nossa família continua sendo uma decisão urgente nos nossos dias, porque a pressão da sociedade, os valores distorcidos da palavra de Deus, a falta de referência espiritual em nossa cultura, tudo isso exige de nós um posicionamento claro, dizendo assim: olha, a nossa casa é diferente, a nossa casa serve ao Senhor. Portanto, meu amado, a sua decisão não vai influenciar somente a sua vida, mas a sua decisão de servir ao Senhor vai influenciar também a vida dos seus filhos e a vida dos filhos dos seus filhos. A sua decisão hoje pode influenciar gerações para servir a Deus.
E é sobre isso que, de forma objetiva, nós iremos refletir aqui. Famílias precisam tomar a decisão de servir ao Senhor. É a decisão mais importante que nós precisamos tomar, porque o que está em jogo é o destino eterno da sua casa. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos extrair aqui muitas lições, e eu vou destacar aqui algumas dessas lições. Presta bastante atenção. A primeira lição é a seguinte: famílias que decidem servir ao Senhor permanecem firmes nas dificuldades. Olha comigo aí o versículo 16 e 17. Depois que Josué confrontou o povo e disse: e aí, quem vocês vão servir? Olha aí a resposta do povo: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais nós passamos. Versículo 18: o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Meu amado, olha a resposta do povo para Josué. Eles recordaram a história. Então aqui eles relataram. Eles sabem que foi Deus que os libertou do Egito, Deus fez sinais diante dos seus olhos, Deus guardou o seu povo durante a peregrinação no deserto, Deus protegeu o seu povo diante dos inimigos e conduziu o seu povo até a conquista da terra prometida. Então eles estão dizendo: longe de nós abandonar o Senhor, foi Ele que fez isso conosco, e eles vão citando. Querido irmão, entenda, em cada etapa da história do povo de Deus, havia lutas, havia desafios, havia inimigos, havia perseguição, havia dificuldade, mas em todo o tempo o Senhor esteve presente com a sua mão forte, preservando o seu povo, cuidando do seu povo, sustentando o seu povo. Sabe qual a verdade que nós encontramos aqui? Que o povo de Deus nunca foi isento de dificuldades. Todavia, o povo de Deus sempre esteve seguro na presença do Senhor, debaixo da proteção de Deus. E eles estão reconhecendo isso aqui nesses versículos, meus irmãos, porque a resposta deles para Josué é essa: longe de nós abandonarmos o Senhor. Ora, foi Ele que nos tirou da escravidão do Egito. E aí eles começam a relatar os feitos de Deus. Eles reconhecem o cuidado de Deus, reconhecem que Deus os preservou em meio às dificuldades. Portanto, meu amado irmão, tudo o que aconteceu, o mar se abrindo para o povo passar, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná que caiu do céu, a água que saiu da rocha, cada detalhe de tudo o que aconteceu na peregrinação no deserto, mostrava que, ainda que eles estivessem em um deserto árido, o Senhor permanecia fiel, suprindo todas as suas necessidades. E eu quero dizer para você, querido irmão, que esse mesmo Deus que cuidou do seu povo no passado, é o Deus que continua hoje cuidando do seu povo. Meu amado, eu quero dizer para você uma verdade, para você gravar no seu coração: o Deus que sustentou Israel é o Deus que sustenta a nossa família. O Deus que os livrou ali no deserto é o mesmo Deus que nos livra em meio às crises que nós enfrentamos. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que abre caminhos impossíveis diante de nós quando há necessidade. É por isso que famílias que decidem servir ao Senhor, elas podem até enfrentar tempestades,
mas elas permanecem firmes, porque essas famílias sabem que o mesmo Deus que cuidou ontem é o Deus que cuida hoje, e é o Deus que cuidará do seu povo, e estará com o seu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Aqui eu me lembro do que o salmista diz no Salmo 125, quando ele fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. Não significa, meus irmãos, que nós não enfrentaremos dificuldades e sofrimento, mas significa que nada pode destruir aqueles que confiam no Senhor, aqueles que desfrutam da presença do Deus Todo-Poderoso. Significa dizer, meus irmãos, que vem crise sim sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, mas elas passam. Vem crise, vai crise. Vem dor, vai dor. Vem a luta, vai a luta. Mas a família que serve ao Senhor, ela permanece firme, porque ela está guardada nas mãos do Deus eterno e todo-poderoso. Quero dizer para você, que famílias que decidem servir ao Senhor, elas não estão isentas de dificuldades, de crises, mas elas permanecem firmes em meio às dificuldades, porque elas contam com a presença de Deus e o cuidado de Deus em meio às tempestades da vida. E meu amado, essa firmeza em meio às dificuldades é porque as famílias que servem ao Senhor têm um alicerce seguro, e esse alicerce é a obediência a palavra de Deus. Lembra quando Jesus falou assim: olha, quem ouve as minhas palavras e obedecem, é como o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. A chuva vem, ela permanece firme. Quem não obedece é como o imprudente que constrói na areia, a tempestade vem e é grande a sua ruína. Mas, aqui a gente destaca a segunda lição: famílias que decidem servir ao Senhor, obedecem a palavra de Deus. Isso é muito importante, amados. Veja comigo o versículo 19 e o 20. Olha a resposta de Josué para o povo. Perceba a dureza da resposta de Josué. O povo disse que ia servir ao Senhor. E aí Josué disse: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Meu amado, deixa eu te explicar isso aqui. Josué está lembrando o povo aqui de uma verdade: Deus é santo e zeloso. Significa dizer que Deus, ele não tolera o pecado, ele não tolera a idolatria, porque o caráter de Deus é absolutamente puro. Porque, queridos irmãos, o amor de Deus é exclusivo, ele não divide a sua glória com ninguém. Josué está lembrando isso ao povo, presta atenção. E no versículo 20, Josué adverte das consequências trágicas da desobediência. Ele está dizendo: olha, vocês não podem simplesmente falar da boca para fora que vão servir ao Senhor, porque servir ao Senhor envolve responsabilidades sérias diante de Deus. Josué está lembrando que eles não podem brincar com Deus. Eu lendo isso aqui, entendendo o que Josué estava dizendo, eu me lembrei das palavras de Paulo, quando Paulo disse: de Deus não o que, irmãos? Se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará, isso também ele vai colher. Josué está dizendo para o povo que se nós plantarmos desobediência, com toda certeza nós iremos colher os frutos amargos da desobediência. Ele está dizendo: olha,
Não adianta que no calor da emoção, dizer que vai servir ao Senhor, mas na prática, continuar servindo a outros deuses. Não adianta fazer isso. Deus é santo e zeloso. Meus irmãos, sabe o que eu imagino aqui? Eu imagino a seguinte situação aqui, olha a mente de Josué. Veja, Josué deu o discurso e lembrou de todos os feitos de Deus. Abriu o Mar Vermelho, livrou do Egito, foi lembrando de tudo que Deus fez. E aí, queridos irmãos, Josué fala, e aí, quem que vocês vão servir? O povo respondeu na hora, claro que nós vamos servir ao Senhor. A gente quer servir esse Deus que cuida da gente, que nos protege, esse Deus que é poderoso. Portanto, meus irmãos, Josué está lembrando eles o seguinte, cuidado, porque não adianta falar da boca para fora, se vocês não levarem a sério a aliança com Deus, as consequências serão terríveis. É isso que ele está lembrando, que o relacionamento com Deus deve ser levado a sério, que não se brinca com Deus. Ele diz aí no versículo 20, o seguinte, olha, Deus fez muita coisa boa para nós, né? Mas se a gente desobedecer, mesmo Ele já tendo feito coisas boas, a gente pode experimentar também o juízo de Deus, e o juízo de Deus é terrível, é Deus santo, é Deus zeloso, não tolera o pecado, não tolera a idolatria, não divide a sua glória com ninguém. Então Josué está trazendo a seriedade da situação. E aí, meus irmãos, o povo insiste, o povo confirma a sua decisão. Olha aí o versículo 21 e o versículo 22. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Ou seja, o povo está dizendo para Josué, é isso mesmo, Josué, a gente confirma a nossa decisão é essa, de servir ao Senhor. Mas veja, que Josué, ele não aceitou apenas palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência exige ações concretas, e não somente palavras. Veja o versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Meu amado irmão, olha aqui para mim. A fé verdadeira não é somente uma declaração verbal. A fé verdadeira exige arrependimento real, exige transformação na prática. Josué está dizendo, olha, vocês precisam lançar fora os ídolos que existem no meio de vocês. Vocês precisam corrigir aquilo que está errado na vida de vocês. E aqui eu faço uma pergunta para você, meu irmão, para você que nos acompanha através da nossa live. O que precisa ser corrigido na sua vida? O que precisa ser corrigido na sua família? Querido irmão, querida irmã, quais são os hábitos que desagradam a Deus e você precisa abandonar? O que o Espírito Santo está trazendo à sua memória, que você sabe que está errado na sua vida, você sabe que está errado na sua casa, você sabe que está errado na sua família, e sabe que precisa abandonar, a fim de ter um compromisso sério com Deus. Deitai fora os ídolos que estão no meio de vós. Josué está dizendo, essa decisão de servir a Deus não é da boca para fora, tem um monte de ídolo no meio de vocês, joga fora. Tem um monte de coisa em nossa casa que precisa ser abandonada, tem hábito nas nossas vidas que precisam ser abandonados. Querido, quais são os ídolos do seu coração? Quais são os ídolos na sua casa? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua casa? Amados, além de pensar nessas coisas e fazer o que precisa ser feito,
A família que decide servir ao Senhor deve ter práticas concretas de fé. É oração no lar, é o culto doméstico. Veja, é a leitura da palavra de Deus em família, é aquele momento junto ali, em família. E aqui eu falo aqui com os adolescentes, estou vendo que não tem ninguém dormindo ainda. Veja, servir ao Senhor, olha aqui para mim, decidir servir ao Senhor de verdade, não é somente lá no acampamento, levantar a mão, cantar, se alegrar, mas servir ao Senhor de verdade começa amanhã, segunda-feira, sabe aonde? Em casa, obedecendo os pais, honrando os pais. Servir ao Senhor de verdade é honrar a Deus no colégio, é honrar a Deus onde vocês estiverem, é vocês se comportarem com a identidade de alguém que pertence a Cristo. Aquilo que vocês ouviram durante o acampamento precisa ser verdade a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias onde vocês estiverem. Então perceba, irmãos, que Josué advertiu o povo: olha, vocês estão falando que vão tomar a decisão de servir a Deus, mas essa é uma decisão séria. Deus leva a sério o compromisso que Ele tem conosco. E mesmo diante de todas as advertências, o povo mais uma vez confirmou a decisão. É isso mesmo que nós queremos. Olha aí o versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Vamos lá, versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Meu amado, obedecer à voz de Deus significa obedecer à palavra de Deus, significa obedecer à Bíblia, às Escrituras sagradas. A Bíblia é a voz de Deus e é a única regra de fé e prática das famílias que verdadeiramente servem ao Senhor. A Bíblia é, meus irmãos, a palavra de Deus. Então, resumindo aqui, Josué mostra que a decisão de servir ao Senhor não é uma decisão superficial, mas é um pacto sério diante de um Deus que é santo e zeloso. Josué mostra que o povo não é chamado somente para falar que serve ao Senhor, mas o povo precisa abandonar os ídolos, o povo precisa obedecer a Deus de todo o coração. Sabe o que isso significa, meu irmão? Sabe o que isso significa, pessoal? Significa dizer que quando a gente decide servir ao Senhor em família, o que vai governar a nossa casa não é o que o artista famoso está falando na televisão. O que vai governar a nossa casa não é o que a sociedade inimiga de Deus está dizendo que a família deve fazer. O que vai governar a nossa casa é a palavra de Deus, é a Bíblia, são os princípios e valores da palavra de Deus. É Cristo Jesus quem vai governar o nosso coração e a nossa casa, para a glória do próprio Cristo, que morreu por nós e garantiu que nós iremos ter a vida eterna e reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Ele governa o nosso coração. E eu digo mais, esse é o segredo de uma vida bem-sucedida. Sabe como que esse livro aqui começa? No capítulo 1, Deus falando com Josué, dando todas as orientações para ele ser bem-sucedido na liderança do povo até a conquista da terra prometida. E no versículo 7, tem um versículo que você conhece bem, que diz assim, do capítulo 1, não precisa abrir a sua Bíblia: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou, e serás bem-sucedidos por onde quer que andares. O texto diz assim: seja forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus, e a consequência disso é ser bem-sucedido por onde quer que andares. Querido,
não é fácil obedecer a palavra de Deus nos dias atuais. É por isso que Deus manda ser forte e corajoso para obedecer, porque nós sofremos pressão o tempo inteiro para tomarmos decisões contra os valores da palavra de Deus. O tempo inteiro querem nos empurrar goela abaixo, valores que não condizem com as escrituras sagradas, mas Deus nessa noite nos encoraja a tomarmos a firme decisão de servir ao Senhor, de obedecer à palavra de Deus, na certeza de que a obediência à sua palavra é o segredo de uma vida, de uma família bem-sucedida para a glória de Deus. Quem quer ter um casamento bem-sucedido? Levanta a mão. Portanto, querido irmão, construa o seu casamento sobre os princípios e valores da palavra de Deus, e não nos valores da cultura, e vocês serão bem-sucedidos no casamento. Crie seus filhos debaixo dos princípios e valores da palavra de Deus, e não de acordo com o que a cultura secular está dizendo que tem que ser feito, e vocês serão bem-sucedidos como pai e como mãe. Uma família que decide servir ao Senhor é uma família que vive em obediência à palavra de Deus, e a obediência à palavra de Deus é o segredo de uma vida bem-sucedida, de uma família bem-sucedida. Agora, eu quero concluir com o terceiro ponto, e aqui eu chamo a sua atenção, e dizer que essa decisão da família, a decisão mais importante que nós precisamos tomar, que muda o futuro da nossa família, essa decisão começa com os pais. A decisão da família começa com os pais. Querido, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Josué, ele sabia que ele estava diante de um momento decisivo. O povo precisava escolher entre servir ao Deus verdadeiro ou servir aos deuses falsos das nações ao redor. E antes de convocar o povo, ele mesmo deu exemplo. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção aqui. Josué, ele não disse assim: olha pessoal, eu vou servir ao Senhor. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, meus amados, Josué, ele se coloca como líder espiritual do lar, porque ele tinha a consciência de que a sua fé não pode ser apenas uma decisão individual, mas a sua fé é uma influência direta sobre a sua família. A sua fé, ele entendia, não é apenas uma decisão pessoal, mas a sua fé é uma influência direta sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua casa. Ele entendia isso. Portanto, querido, aqui nós temos uma verdade fundamental: a responsabilidade de conduzir as famílias no caminho do Senhor começa com os pais. É claro que existem casos, e eu conheço alguns, aqui na igreja tem, de que Deus usa o filho, às vezes uma criança, como instrumento para trazer toda a família para o Evangelho. Mas, via de regra, a responsabilidade de conduzir a família e de manter a família firme nos caminhos do Senhor, essa responsabilidade começa com os pais. Presta atenção aqui, meu irmão. Por exemplo, o culto doméstico, a leitura da Bíblia em casa, a oração em família, o exemplo de vida piedosa, tudo isso não pode ser delegado à igreja. Essa responsabilidade não pode ser transferida para a igreja. Essa responsabilidade não pode ser transferida para o acampamento, para a escola que os filhos estudam, não. É claro que a igreja apoia, a igreja faz a sua parte,
O acampamento é importante, o acampamento edifica, é um tempo muito especial, mas a responsabilidade principal é dos pais. E Josué, como líder do povo, ele reuniu o povo e confrontou: e aí, quem vocês vão servir? Até quando vocês vão ficar aí em cima do muro? Diz que serve ao Senhor, mas tem ídolos em casa. Toma uma decisão hoje. Vai servir a Deus, ou se não puder servir a Deus, decida. Vocês vão servir a quem? Como líder do povo ele fez isso, e como líder da sua família, ele se adiantou, e ele tomou a decisão: eu e a minha casa. É como se ele estivesse dizendo diante do povo: olha, a família de vocês eu não sei, mas eu e a minha família, nós iremos servir ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus que nos conduziu com mão forte e braço poderoso até esse momento. Eu e a minha família, nós já tomamos essa decisão. Sabe o que Josué entendia, e nós precisamos entender também? Ele entendia que se ele não tomasse uma posição, a sua família estaria vulnerável diante da cultura que o cercava. Por isso que antes de perguntar ao povo, ele já disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amado irmão, a cultura que nos cerca é uma cultura cheia de valores e princípios contrários à palavra de Deus e que querem destruir a nossa família. Se a gente não tomar uma decisão, uma posição firme, a nossa família vai estar vulnerável em meio à cultura que nos cerca. E a pergunta que eu faço para você é essa: e a sua família? Quem vocês vão servir? Vocês vão seguir os ídolos disfarçados em nossa cultura? Ou vocês vão tomar a decisão firme de obedecer ao Senhor e de servir ao Senhor? Pergunto para você, não precisa responder em voz audível, mas responda no seu coração, você que me ouve através da nossa transmissão, você que está aqui, e você e a sua família, qual é a decisão que vocês irão tomar? Vocês vão servir ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ou não? Decidam hoje a quem sirvais. Os nossos adolescentes passaram esse final de semana ouvindo a palavra de Deus, falando sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, e a gente louva a Deus pela vida de vocês. Eu quero convidar todos vocês já estão aqui na frente, mas fiquem em pé e vem aqui para frente, todo mundo aqui, que nós vamos orar. Não precisa subir não, fica aí embaixo, porque eu quero convidar também os pais dos adolescentes que estão aqui, que estejam vindo também. A gente dá um jeito para caber todo mundo aqui. Fica perto do seu filho, pode levantar e vir aqui. Fica perto do seu filho. Se tiver algum adolescente que os pais não estão aqui, vou pedir à liderança que venha aqui abraçar também os seus filhos. Pode seguir pelo corredor aqui do meio também, se não tiver espaço, tá bom? Fica perto do seu filho aí, abraça, dá um abraço aí no seu filho nesse momento. Pode vir. Eu quero dizer algo para vocês antes da gente orar. Vou pedir que vocês olhem para mim por alguns instantes somente. Meus irmãos, quero dizer aqui para os pais, olhem para mim por gentileza. Olhem para mim por gentileza, os pais. Veja, a decisão de vocês com relação à vida com Deus, vai influenciar a vida dos seus filhos, vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Os filhos de vocês
eles estão observando como vocês se relacionam com Deus, como vocês se relacionam com a igreja, qual é o compromisso que vocês têm com Deus, o compromisso que vocês têm com a família. Eles estão não somente ouvindo o que vocês dizem, mas eles estão observando o que vocês fazem com relação a Deus. E pode ter certeza, a decisão de vocês vai influenciar a decisão deles também, e a firmeza deles no Evangelho, e a caminhada deles com o Senhor Jesus. Pesa sobre os ombros de vocês essa responsabilidade de dar o exemplo para os filhos de vocês. Eu quero dizer para os adolescentes: vocês precisam reconhecer que Deus colocou na casa de vocês uma liderança espiritual, que são os pais de vocês, e vocês precisam honrar os pais de vocês, e vocês precisam decidir com eles, servir ao Senhor, em família, para a glória de Deus, porque assim nós teremos uma vida plena e abundante nessa terra, e a certeza absoluta de que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e viveremos pelos séculos dos séculos na presença do Rei da Glória, o Senhor Jesus. Portanto, é uma relação onde todos nós temos responsabilidades. E eu quero dizer para vocês, os pais, os adolescentes, que essa palavra serve para mim também. E às vezes é difícil demais ser o exemplo dentro de casa, mas o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, que habita em nós, Ele nos capacita a fazer aquilo que precisa ser feito. Eu quero orar nesse sentido, para que o Espírito Santo de Deus nos capacite. Mas eu repito, qual a decisão que vocês vão tomar? Eu não estou nem perguntando como que vocês estão vivendo aqui, eu nem conheço todo mundo pessoalmente, mas não importa como está a vida de vocês até esse momento, o soberano Deus os trouxe aqui nessa noite, para lhes dar a oportunidade de tomar hoje uma decisão, talvez de mudança, talvez a decisão firme de servir ao Senhor. E todos vocês, irmãos, eu insisto na pergunta: o que vocês vão decidir nessa noite? Você que nos assiste, qual é a decisão que vocês irão tomar? Feche seus olhos, abraça o seu filho e ora aí com eles. Tenha um tempo de oração com eles. Decida servir ao Senhor. Decida servir ao Senhor. Pai amado, nós estamos diante de Ti, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que é a Tua palavra. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz, e nós reconhecemos que não são poucas as vezes quando nós entristecemos o Teu Espírito, Pai. Não são poucas as vezes quando nós falhamos como pais, como família, como filhos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Perdoe as nossas falhas, a nossa omissão, a nossa falta de constância, Pai, servindo ao Senhor. Ó Deus, perdoa a nossa vida medíocre no Evangelho e nos ajude a mergulhar em águas mais profundas, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nos ajude a tomar a decisão que Josué tomou, Pai, de servir ao Senhor juntamente com a nossa família. Proteja a nossa família, proteja a nossa casa, proteja os nossos filhos, derrama o Teu sangue, livra-nos, ó Deus, de todo mal, que os nossos dias sejam para agradar ao Senhor, que a nossa casa esteja firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus, para que quando vier a tempestade, o vento forte, nada derruba essa casa, ela permanece hoje e para todo sempre. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades. Ajuda-nos nas nossas limitações e nos conduza conforme o Teu querer. Pode ficar aqui na frente mesmo, abraçado com seu filho. Vamos louvar ao Senhor, vamos tomar essa decisão juntos. Quero consagrar toda a igreja, vamos colocar de pé, a Ti o nosso futuro, para Te servir com toda a minha força, entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro,
para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Que seja verdade, Senhor, seja verdade nas nossas vidas, que possamos servir ao Senhor juntamente com a nossa casa e glorificar o Teu santo e poderoso nome em todo o tempo. A nossa súplica é porque nós dependemos de Ti, dependemos da ação do Teu Espírito, dependemos do poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe rique e poderosamente, que a sua casa seja abençoada, que a sua casa possa servir ao Senhor todos os dias e desfrutar de uma vida plena e abundante nessa terra, desfrutar da alegria que independe das circunstâncias, desfrutar da paz que excede todo entendimento e da certeza que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, e a morte não é derrota, mas é o início de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Vale a pena tomar essa decisão de servir ao Senhor juntamente com a nossa casa.